paz, meu querido, que o amor de Deus, a graça do Senhor esteja com você neste dia, mais um dia com Jesus e mais um dia com a palavra de Deus, que você possa acreditar, crer que toda a palavra é inspirada e que toda ela é útil para a sua vida, que você possa meditar nela todos os dias, em todo o tempo, com todas as tuas forças, meu querido. Que você se envolva nessa missão que é passar tempo com Deus, meditar na palavra de Deus, porque Deus é Deus e Ele quer te abençoar e quer governar sobre a sua vida. Aqui em Mateus capítulo 17, nós temos, queridos, como todos os capítulos desse maravilhoso livro, cada capítulo que a gente abre, nós temos uma mensagem, nós temos um milagre, nós temos algo acontecendo para nos impactar. E nós vemos aqui Jesus, ele sai com Pedro, Tiago e João, leva-os ao monte, ali eles presenciam Jesus, os leva a uma grande reunião espiritual. Quando eu falo uma grande reunião espiritual, não quero dizer que tinha um grande ajuntamento, porque eram 4 apenas. Era Jesus e mais 3 discípulos. Jesus levou eles para estar orando, adorando, louvando, recebendo de Deus, instruindo eles no caminho do Senhor. É o discipulado acontecendo de maneira muito enfática, muito profunda, e ali naquele encontro há um derramado Senhor, um derramado Espírito Santo, e quem aparece ali de maneira assim, uma transfiguração, aparece ali Moisés e Elias. Por que Moisés e Elias apareceram ali? Moisés testificando da autoridade de Jesus, porque é a lei, e Elias testificando do caráter profético do ministério de Jesus, porque Elias foi um grande profeta. Inclusive, haviam profecias que diziam que Elias devia vir primeiro. Elias é a voz daquele que clama no deserto, aquele que clama no deserto e que endireitará o caminho do Senhor. E ali é uma grande voz que vem do céu, os discípulos escutam aquilo e ficam temendo, com muito medo. E essa voz diz assim: este é o meu filho amado, a ele ouve. Os discípulos caíram prostrados no chão, não conseguiram se conter de medo, de pavor, porque deve ter vindo uma grande voz vinda do céu, um estrondo, quando Moisés falava com Deus naquele monte, trovões, relâmpagos, o povo ficava com medo da manifestação de Deus, e eu creio, querido, que se nós víssemos também, iríamos ficar apavorados de temor do grande poder de Deus, e isso iria nos causar, como causou neles, um grande temor. E assim, ali eles estavam pedindo, Pedro, Tiago e João, 3 discípulos importantíssimos, 3 discípulos que teriam a primazia, e ali Cristo estava sendo ratificada a sua autoridade pela lei, pelos profetas e pela voz de Deus, do próprio Deus ali, querido. Que você, meu amado, possa aproveitar o seu tempo com o seu discipulador, o seu pastor, com a igreja, no grupo de célula, os grupos pequenos, se juntar com a igreja para momentos de oração, para momentos de derramado do Espírito Santo de Deus, para que a autoridade divina seja revelada na sua vida. Porque o que lemos aqui, meus queridos, precisa estar na minha vida, na sua vida, experiências com Deus. Mas que você saiba que Jesus representa a lei, representa os profetas, e Jesus tem a autoridade de Deus. Ele é o Filho de Deus. Que esse Filho possa estar em seu coração, E aqui os discípulos chegam para Jesus e perguntam: mas Senhor, por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro?
E Jesus responde: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Olha, queridos, Jesus aproveitava todos os momentos que ele tinha oportunidade para dizer: também eu irei padecer na mão dos fariseus. Eu serei crucificado. Eu serei preso. Mas eu quero aqui também falar de Elias. Elias já veio. E os fariseus sabiam que Elias tinha que vir. Elias veio e os fariseus, doutores da lei, sábios, escribas, não conseguiram entender que Jesus veio. Muito pelo contrário, Elias veio e eles não fizeram caso de Elias. E passou Elias. E veio Jesus. E eles também não iriam fazer caso de Jesus. Que você, meu querido, e eu também, que nós possamos dar crédito aos mensageiros do Senhor, aqueles que pregam a palavra de Deus, aqueles que estão liderando a igreja do Senhor, porque nós precisamos, amados, ouvir os profetas que falam em nome do Senhor. Como diz: ouve os profetas e prosperarei. Que nós possamos aprender com isto e ter humildade em nossa vida para nós nos curvarmos aos nossos irmãos, aos profetas, aos pastores, aos líderes e ouvir o conselho vindo do Senhor. Sendo conselho divino, nós devemos seguir, queridos. E Jesus cura um possesso de espírito maligno que os discípulos não conseguiram expulsar, né? E aí, quando Jesus fica sabendo que seus discípulos, porque na verdade o pai vem: ó Deus, ó Senhor, estou aqui trazendo, né, meu filho, porque está possesso. Teus discípulos não puderam curá-lo. E Jesus exclama: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. Jesus, querido, sempre tinha muitas dificuldades com os discípulos, porque lhes faltava entendimento, porque lhes faltava fé, porque lhes faltava maturidade, porque lhes faltava mais vigor, mais comprometimento, mas Jesus estava disposto a caminhar com aqueles homens até o fim, e eles ainda eram incrédulos e de coração perverso. Faltava fé. E eles vão perguntar: mas Senhor, por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus fala: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes como um grão de fé, como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Faltava fé ao coração dos discípulos, faltava acreditar, faltava também aqui Jesus fala de jejum e oração, faltava o comprometimento maior da parte deles. Que você possa, que nós possamos nos comprometer cada dia com uma fé verdadeira. Porque quando Jesus usa o grão de mostarda é muito pequenininho. Menor que o grão de mostarda, sumiu. Eu creio ser dessa forma. Você tem fé, você não tem fé. Você crê, você não crê. Então, se você crê e é uma crença viva, pequenininha, já basta. Creu, já basta. Acreditou, já é. Então, queridos, que nós possamos ter fé naquilo que está escrito. E Jesus, mais uma vez, anuncia como que será o desfecho do seu ministério e fala com os discípulos. Reunidos eles na Galiléia, disse-lhes: o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Os discípulos estavam sempre ouvindo aquela palavra de Jesus, de que ele iria padecer, ser crucificado, sofrer, morrer,
e eles não gostavam de ouvir e ficavam tristes. Ainda não haviam assim entendido plenamente o propósito de Deus. Eu, querido, quero dizer para você que aos filhos de Deus, aqueles que se comprometem com o reino, o ministério é árduo, é difícil, o ministério é sacrificante, o ministério é renúncia de si, porque nós estamos em terra peregrina, em terra estranha, essa terra é governada pelo maligno, a nossa missão é libertar pessoas do império das trevas. Então nós estamos em plena guerra, e aqueles que desejam, de fato, assumir o ministério, dura obra, almeja e saiba que você vai renunciar. O homem de Deus já renuncia, a mulher de Deus já renuncia, já deve comprometer a sua vida com o reino de Deus. Muito mais aqueles que abraçam a causa integralmente no reino. E aqui nós temos o questionamento de um cobrador de impostos acerca de Jesus. Seu mestre não paga imposto, né? E Jesus, né, fala com Pedro. Jesus se lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. Abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma, entrega por mim e por ti. Aqui nós temos, querido, os povos tinham o hábito de cobrar impostos apenas dos estrangeiros e não dos seus filhos. Isso já daria um longo assunto, porque hoje os governos cada vez mais e mais abocanham um pouco mais da renda do povo. Mas Jesus aqui, mesmo sendo incorreto cobrar impostos dos filhos, ele fala: vai lá, para não escandalizarmos, e paga o imposto. E ele vai e paga o imposto por Jesus e por ele mesmo, que é Pedro. Então, meu querido, isso nos dá um direcionamento, um parâmetro para lidarmos com o Estado. Este parâmetro é: devemos cumprir a lei para não escandalizar. A fim de não escandalizar, não quer dizer que aquele cumprimento seja obrigatório por Deus, não quer dizer que aquele cumprimento seja o ideal, não quer dizer que o Estado deva ordenar isso, mas que em o Estado ordenando isso, para que nós não causemos um escândalo na sociedade, nós precisamos cumprir. Nós precisamos orar, precisamos ficar focados na nossa missão, que é a conversão das almas, que é a expansão do reino de Deus. Então nós precisamos fazer a nossa parte na sociedade, pagar o tributo, cumprir os deveres cívicos, para que o reino de Deus possa ser proclamado com sabedoria, com liberdade. Ó, queridos, que Deus possa abençoar infinitamente o seu coração, que ele seja terra frutífera para a palavra de Deus, que você seja plenamente abençoado em nome de Jesus.